Bom, a sala está aberta, são 9h01, vamos começar agora. Boa noite a todos, obrigado a todo mundo pela presença, mais uma vez, como eu falei ontem, a gente já está abrindo a sala com 80 pessoas online, algumas pessoas já entram antes e ficam aqui aguardando, né? Isso eu acho muito bacana também, agradeço. Agradeço a todos pela presença, a todos pela confiança no nosso trabalho. Se estão aqui hoje, é sinal que realmente acreditam e confiam naquilo que a gente faz. Eu tenho alguns recados importantes antes da gente começar. Deixa eu só terminar de configurar aqui o meu áudio. Só fazendo um ajuste aqui no meu áudio. Só um minutinho. Pronto. Legal. Então, vamos lá. Para vocês olharem para a gente agora. Beleza. Tudo certo. Iniciando os trabalhos aqui, eu tenho alguns recados importantes. Primeira coisa que todo mundo está me perguntando, tem muita gente perguntando como é que faz para ter acesso à aula de ontem, Renato? Será que a aula vai ficar gravada? Como é que eu vou ver? Vocês vão mandar aula? Vocês vão mandar a planilha? Pessoal, o sistema que a gente se organizou para fazer, a forma com que a gente vai tocar essa semana vai ser o seguinte: as aulas acontecem ao vivo e assim que terminam, de 9 às 10, assim que terminam, a aula sai do ar. Assim que termina, a aula sai do ar. Então, quem estava presente vai assistir, vai ser brindado com conteúdo, vai conhecer as ferramentas que a gente vai apresentar. Assim que a aula terminar, ela sai do ar, tá? Ela sai do ar e vai para onde, Renato? Apaga, morre, some? Não. Ela vem para os nossos registros e depois, no final da semana, a gente vai apresentar para vocês uma proposta bastante interessante para que você tenha acesso a tudo isso que está sendo apresentado, mais alguns conteúdos bônus, mais e-book, mais ferramenta, mais diversas planilhas. Só está começando, eu ainda vou apresentar outras ao longo dessa semana. Tudo isso de forma organizada e por quanto tempo você quiser, tá bom? Então, durante a semana você vai ter oportunidade de assistir todas as aulas gratuitas, mas você vai precisar estar no horário. Infelizmente, eu sei que nem todo mundo tem, não dá para casar e atender todo mundo, mas esse é o horário. Então, para começar, ratificando uma informação que eu passei ontem, o foco dessas aulas, o foco da semana do controle de carga é passar para vocês o conteúdo que você não encontra na aula da faculdade, que você não encontra em livros, que você não encontra por aí, acessível e gratuito na internet, certo? Então, assim, a gente vai passar para vocês tudo que a gente sabe da nossa prática, vai abrir todas as ferramentas que a gente usa, vai mostrar para vocês tudo que a gente faz e aberto aqui ao vivo. Então, o foco da aula é o quê? É a aplicação prática, é conteúdo aplicado, é realidade, tá? Assim, vocês nunca vão me ver fazendo o seguinte, vocês nunca vão me ver parando aqui para dar uma aula para vocês, por exemplo, de fisiologia básica, fisiologia neuromuscular, fisiologia cardiorrespiratória. Vocês não vão me ver dando uma aula aqui que está nos livros, já está aí, está disponível, tem livro gratuito. A gente pode botar no pacote e mandar também para vocês esse tipo de livro. Então, assim, teoria básica que está disponível aí em larga escala na internet, não faz sentido a gente ficar aqui investindo tempo. Então, a gente vai investir o nosso tempo em quê? Em resultado, em aplicação prática. A gente vai mostrar o que a gente faz, aquilo que, de fato, não está nos livros, não está nas aulas e não está disponível por aí, pelo mercado, certo? E aí, para isso, eu me juntei com o Pedro e essa parceria ela vem de longa e longa data, tá? E a gente continua, por quê? Porque eu acredito muito no trabalho dele, ele acredita muito no nosso trabalho e a gente funciona muito bem junto e é um cara que tem hoje uma representatividade no cenário nacional e internacional fora de série. Então, ele vai hoje abordar um tema com muita propriedade, que foi o tema central da tese de doutorado dele,
onde ele desenvolveu isso num clube da primeira divisão do futebol do cenário nacional, que foi o Vasco. Ele trabalhou usando a técnica de termografia como uma estratégia para controle de carga. E vocês vão ver o potencial que essa técnica tem. Hoje o conteúdo, como eu falei, o conteúdo é simplificar. Aqui a gente vai simplificar e vai trazer a aplicação prática. A gente não vai ficar falando aqui 1 hora de teoria da termografia, não. Vocês vão ter acesso a isso, porque vocês vão ganhar um e-book que ele foi contratado pela maior empresa do cenário nacional hoje, que é a Poliscam, para escrever um e-book sobre termografia super completo. Então, para entender teoria, base teórica da termografia, sabe como é que vocês vão receber? No e-book, certo? Então, hoje ele vai pegar e vai fazer a aplicação prática. Então, ele teve sucesso usando essa técnica, usando a termografia, 50% de lesão, depois levou para o Flamengo, conseguiu resultados mais expressivos ainda, e vocês, a campanha do ano passado dispensa apresentações, certo? Então, sem mais delongas, eu já vou passar a palavra para você, falta dar um recadozinho que eu ia esquecer, é o seguinte, pessoal, tem bastante gente aqui hoje, o tema é interessante. Já para privilegiar quem está aqui na aula, vão comentando aí, vão dando a opinião de vocês, vão interagindo. Fala para a gente aí de onde vocês conhecem, de onde vocês conheceram a gente, só para a gente saber de onde está vindo o pessoal. Curte o vídeo, começa a seguir o canal, que automaticamente tudo que acontecer aqui, você vai receber a notificação lá no teu e-mail ou pelo aplicativo. Então, é interessante você seguir o canal, que tudo que vai acontecer aqui nesse canal, você vai ser notificado. E, para brindar as pessoas que estão aqui na aula assistindo ao vivo, a gente vai sortear 2 e-books da termografia. A gente não está falando de e-book de 5, 10 páginas com metade figura, não, pessoal. É livro de verdade, tá? É conteúdo de verdade. Esse livro podia ser tranquilamente vendido como qualquer outro livro técnico, tá bom? Então, a gente vai sortear 2 e-books. Para concorrer, vocês vão lá no meu perfil e no perfil do Pedro. Durante a aula, eu vou fazer um post sobre a semana do controle de carga lá no meu perfil do Instagram, e aí vocês só precisam compartilhar isso ou no Stories ou no feed, depois eu vou escrever nos comentários, e marcar 2 profissionais de educação física, chamando para a semana do controle de carga, tá bom? Só isso. Vai lá no post, marca 2 pessoas, compartilha, ou no Stories ou no feed, você já está concorrendo. Eu vou fazer o sorteio desse e-book ao vivo, por um site que faz esse sorteio automaticamente, e depois eu vou informar para a pessoa, tá? Eu vou abrir uma live para fazer isso, a live vai ficar gravada, e aí vocês vão ver lá quem ganhou, e eu vou informar diretamente a pessoa que foi contemplada com o livro, para que ela possa, as 2 pessoas que foram contempladas com o livro, para que elas possam receber. Tá certo? Então, sem mais delongas, 10 minutos aqui, eu acho que já foi muito tempo, pegando o espaço do Pedro. Pedrão, boa noite. Eu não deixei nem você se apresentar, já para você se apresentar e entrar direto na aula, tá bom, meu amigo? Boa noite, seja bem-vindo. A palavra é tua. Pode compartilhar a tela a hora que você quiser e manda bala, que eu vou ficar aqui agora só assistindo. Obrigado, Renato, pelas palavras, pela introdução. É legal que deu tempo do pessoal chegar. Só vou pedir para você me confirmar se você me escuta bem e se o áudio está bom. Sim, tá tudo bem aqui. Tá, tudo já estou vendo então, a aula, o áudio está legal também. Maravilha. O que eu quero pedir para o pessoal? Eu estou vendo aqui pelo chat online que tem muita gente que está compartilhando da onde conheceu a gente, da onde conheceu o nosso trabalho. Eu só queria que depois, ao longo da aula, as pessoas me dissessem qual é a profissão que exercem. Se são professores, se são médicos, fisioterapeutas, se são entusiastas, só para a gente ter uma ideia de como é que se aplica a termografia no dia a dia. Então, Renato, para a gente dar continuidade, ontem a gente abordou o VBT, que é o treinamento baseado em velocidade. Fiquei bastante satisfeito com o retorno que eu tive pelas minhas mídias sociais e até mesmo pelo meu canal do próprio WhatsApp, as pessoas comentando, queria agradecer. Eu espero que muitas das pessoas que estiveram presentes ontem lá possam estar aqui hoje também. Então, para a gente não fazer uma delonga muito grande, a gente está prometendo acabar no máximo às 10 horas, eu quero ser criterioso quanto a isso. Eu vou começar, de fato, a aula sobre termografia no esporte e controle de carga. Eu gostaria de destacar que a minha apresentação, a introdução à termografia, como você falou, Renato, veio desde 2016, onde, através do professor Roberto Simão, da FRJ,
uma parceria que ele tinha com o Vasco, ele era consultor científico do clube, ele botou a metodologia lá dentro e me chamou para que eu pudesse trabalhar com todos os dados provenientes das imagens coletadas pela minha facilidade de gestão de dados da informação. E nesse cenário a gente viu um resultado que vocês vão ver ao longo da aula, e isso me levou de fato a ingresso no mercado da bola, um mercado que eu gostei muito e tive bastante vivência prática dentro dele. Então, a termografia, a maioria dos estudos que eu vou mostrar aqui, eu vou tentar trazer para vocês, como o Renato falou muito bem, dentro da aplicação prática, mostrando de fato a aplicação dela no dia a dia. E a grande maioria dos estudos realizados com a termografia, eles são feitos com futebol por causa dos custos e da estrutura que o esporte do futebol faz. E eu sou muito feliz hoje vendo a quantidade de esportes adjacentes também que estão começando a utilizar esse método e a quantidade de profissionais que estão direcionando esse trabalho para dentro de academia, de estúdios, de atendimento domiciliar, e isso vem crescendo muito dentro da nossa área. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é um estudo publicado na Veterinary Medical Journal, que é uma revista que eu particularmente adoro muito ler, tá? Eu quero destacar para vocês que vocês prestem atenção quando vocês receberem esse material para esse site que está aqui embaixo. Ele é um site de um grande banco de dados das lesões da Liga da língua inglesa, tá? Ou seja, todos os clubes da língua inglesa cadastram as lesões da maneira que elas vão acontecendo, vão cadastrando por clube, por posição, por tipo de lesão. É bastante legal. Quem gosta de trabalhar com gestão da informação tem um acesso a um banco de dados tão robusto quanto esse, por isso que eu coloquei ele aqui. A ideia desse trabalho aqui é, de fato, ver uma estimação do custos das lesões musculares dentro da estrutura financeira da Liga Inglesa, como eu falei com vocês, e quanto que o clube deixa, de fato, de receber, de produzir de acordo com as lesões. O que a gente pode destacar? Eles analisaram essa base de dados que eu estou mostrando para vocês aqui, desde 2012 até 2017. E nessa base de dados, eles classificam aqui os principais times da língua inglesa, tá? Indo como o Chelsea, o Liverpool, a quantidade do Tottenham, uma quantidade de clubes que nós já conhecemos muito bem. Classificam o total de lesão que esse clube aconteceu no ano de 2016 e 2017, que é essa figura. Mostra o total de dados perdidos com dias de ausente do jogador, ou no campo ou em jogos, o dia que os jogadores ficaram ausentes. E aqui, acreditem vocês ou não, é o total de gasto em libras estrelinhas que o clube gasta em termos de milhões. Então, olha como é que são essas safras em relação à perda de dinheiro de um clube, tá? Aqui a gente tem uma expectativa de ranking desses clubes de acordo com o investimento que ele faz para tornar um elenco muito forte, e aqui a real posição que esse clube está na atualidade. E aí é uma diferença entre realidade e expectativa. Eles fazem um score, esse score recebe uma pontuação que é comparada de fato com a pontuação atual que ele está, mostrando quanto que esse clube está distante da realidade. Pedro, o que esse trabalho quer mostrar para a gente? Qual é a grande finalidade desse trabalho? Existiu uma correlação muito direta em termos de dias ausentes fora do jogo com as grandes estrelas e pior desempenho esportivo. Ou seja, o clube que não tem uma boa proteção, uma boa gestão de carga e tem muita lesão, de fato ele perde capacidade competitiva, aumenta muito o custo do seu clube, e isso mostra para a gente, como uma conclusão, que os clubes de futebol precisam, de fato, desenvolver uma forte e econômica e eficiente estratégia para poder ter um trabalho de prevenção de lesão e reabilitação. Isso está sendo mostrado já em números. Então, já é uma necessidade que seja criado. Partindo dessa premissa, a gente tem aqui o Ismael Fernandes, que é um amigo meu pessoal. Hoje em dia eu tive o privilégio de passar, conversar e conhecer com ele, é o dono da Terma em Uma, um dos donos. Ele publicou aqui dentro um dos trabalhos para mim, que é um divisor de águas dentro da termografia, e o primeiro trabalho publicado numa revista A1, que é uma grande referência na nossa área, no ano de 2020. O que ele está mostrando para a gente? Que um protocolo de termografia infravermelha dentro de um jogo, dentro de um time de futebol, pode, de fato, reduzir lesão. Como é que eles fizeram isso? Eles pegaram 24 jogadores da Primeira Liga Espanhola,
tá? E conduziram esse protocolo. Analisaram 2 temporadas, uma temporada sem termografia e uma temporada com a utilização de termografia. Ou seja, foi um estudo coorte transversal longitudinal, de acompanhamento de 2 anos. Pedro, quais foram os resultados que eles mostraram para a gente nesse estudo? Reparem que ainda é o mesmo estudo, tá? Aqui nós temos as áreas de interesse. Todo mundo sabe que a TermoIuma é um software, eles têm um software bastante pronto e robusto no mercado, talvez um dos líderes mundiais desse segmento. As áreas de interesse que elas vão ser estudadas, nós vamos ver isso na segunda parte da aula, e eles mostram para a gente que linhas pontilhadas, sem termografia, colunas pretas com o uso da termografia. Ou seja, quando eu comparo uma temporada com a outra, de cara a gente já consegue ver uma drástica redução do número de lesões. Na primeira temporada, eu tive 11 lesões que a gente pode botar aqui como brandas e 6 lesões no uso da termografia. Aqui, nas menores lesões, eu tenho 95 ocorrências sem termografia e 8 com a termografia. Quando eu vou olhar o total, olha a discrepância que nós tivemos de lesões para 2 anos de acompanhamento. E, Pedro, o que a gente pode ter ainda mais de informação? Aqui nós temos as áreas que ocorreram as lesões, tá? Entre virilha e quadril. Você repara que a gente teve 3 lesões sem termografia e nenhuma lesão com termografia, 2 lesões sem termografia e nenhuma, a figura bastante ilustrativa. E quando a gente vai olhar, aqui que eu quero que vocês prestem bastante atenção, em termos de lesões musculares, tendíneas, articulares e ósseas, olha a diferença que nós tivemos quando foi implementada o uso da termografia no controle e, principalmente, quando a gente fala em termos de lesões moderadas e lesões severas, o quanto que a termografia mostrou-se efetiva também. Partindo dessa premissa de desempenho com a termografia, eu vou apresentar aqui um trabalho da minha autoria, que foi a minha tese de doutorado, onde eu controlei no VASP, como o Renato falou na introdução, o efeito do treinamento de força e da termografia em atletas de futebol. Isso foi um dos primeiros trabalhos mundiais publicados em termos de longitudinal na literatura indexada ao Medline, que é a nossa principal fonte de referência de informação. E nós mostramos também que quando eu comparo o primeiro trimestre com o último trimestre do ano, a gente encontrou uma redução de 42% do total de dias ausentes pelos jogadores fora do campo, e isso provocou um desempenho muito maior competitivo e uma redução do gasto com os clubes em termos de lesão que beirou a casa de R$1 milhão. Então, a gente teve, assim, uma aplicação muito eficaz desse método e mostrou que as lesões, principalmente de lesão do grau 3, que são as mais severas, reduziu muito com o uso da termografia pelo maior controle de carga que foi adquirido com esse método. Nesse modelo também, como o Renato mostrou muito bem, eu saí do Vasco para ir para o Flamengo. Esses são os dados do Flamengo. Eu estou trazendo para vocês aqui, muitos de vocês fizeram comigo controle de carga na jornada de controle de carga nas aulas passadas e souberam o arcabouço de controle de carga que é realizado. Quem não fez, não se preocupa, no curso que vocês vão adquirir tem todo esse conteúdo pré-gravado. Eu estou trazendo para vocês uma mensuração de todos os jogos da temporada de um jogador da posição lateral, aonde eu tenho aqui no centro do gráfico o valor 0, nas bolinhas pretas o valor de 100%. Então eu comparo o jogador com os 100% da equipe, para saber o quanto por cento esse jogador fez em cada jogo, para poder ver se ele fez muita força, muita velocidade, muita resistência. E aqui eu tenho uma tabelinha percentual do esforço que ele desenvolveu em cada jogo. Por quê? Porque quando eu chegava no dia seguinte ao jogo, 24 horas após o jogo, eu tinha que fazer uma termografia, e essa termografia ela era comparada também com o desempenho nos jogos e com o total dos esforços que ele fez em campo. E ao acompanhar um ano inteiro, esses foram os resultados que estão sendo publicados agora através de um trabalho que nós estamos acabando a redação, onde está eu, João Claudino e o Fábio Nakamura, que a gente consegue mostrar
uma redução da prevalência de lesão, e eu quero deixar bem claro que prevalência de lesão é o número de lesões que aconteceram dividido pelo total de atletas da categoria, que a gente tinha no início do trabalho 16,67% de ocorrência, e chegamos no final do ano, no início desse ano, antes da pandemia, com uma redução de 5,56%, falando aqui em termos de 42% de redução de aplicação prática. Então, eu posso falar com bastante propriedade que desses anos de 2016 ao ano de 2020, eu trabalhei muito com a termografia e os resultados se mostraram bastante efetivos e principalmente práticos. Destacando mais um trabalho de brasileiros aqui, tá? Do pessoal lá da Universidade de Minas Gerais, que é uma das grandes referências na termografia também. Eles fizeram uma revisão de literatura, tá? Uma revisão sistemática, para ver se realmente, de fato, esse método se mostrava ser bastante eficaz, como a gente vem mostrando nos trabalhos atuais. Foram selecionados aqui todos os trabalhos publicados na plataforma Medline, como eu falei com vocês, o PubMed, aonde eles tomaram muito cuidado de ver, tá? Qual era a amostra, tinha que ser, de fato, dentro de equipes esportivas, e aqui vocês vão ver que tem diferentes tipos de esporte, como atletismo, como futebol, como vôlei, como a gente está falando com vocês, que graças a Deus o método vem sendo crescente no Brasil, tá? Principalmente os parâmetros utilizados, parâmetros de aclimatização da sala, de utilização da técnica. Não se preocupem quanto a isso, porque vocês vão ter isso tudo no manual que a gente vai entregar do e-book, mas a termografia, por ser um método, ela exige protocolo. Então, se você não aclimatizar o jogador, não preparar a sua sala, não calibrar a sua máquina, não souber qual a umidade da sala, provavelmente você vai ter uma aquisição errônea de interpretação. É muito importante que vocês saibam o uso disso e tenham consciência que isso existe. Aqui eles classificam os tipos de lesões e mostram os resultados. Dando sequência a isso, a quantidade de trabalhos ainda que entrou nessa metodologia, como a gente falou no início da aula, não vou ficar mostrando aqui, isso aqui vai ser disponível para vocês. E dentro dos critérios que eu estou mencionando para vocês é o fato da aclimatização da sala e calibração da metodologia térmica. Qual foi o resultado desse trabalho? Que quando a termografia é aplicada dentro de lesões e prevenção e tratamento de lesões, ela é eficiente. Mas para que ela tenha essa eficiência, você não pode de maneira nenhuma deixar de controlar o ambiente com o qual você está executando aquela metodologia, principalmente em termos de umidade, temperatura, distância e calibração da máquina. Isso é uma das coisas primordiais para quem deseja trabalhar com a termografia. Então, partindo agora para a parte prática, de cara eu botei essa imagem que eu quero que vocês tenham consciência que é preciso você unificar conteúdo científico com aplicabilidade prática, e você é o elo da corrente. Quem está lidando com a termografia no dia a dia, fazendo a aquisição da imagem, ele precisa, eu vou destacar isso com vocês, você precisa conhecer o controle do ambiente, precisa conhecer a informação baseada na termografia, senão isso não vai dar certo. Aqui eu trago para vocês a análise quantitativa, tá? Que é onde a gente vai, de fato, comparar, tá? As temperaturas. Já existe na literatura uma faixa de temperaturas que você já consegue seguir um roteiro. Isso aqui não significa que tem que ser isso. Se eu tiver uma simetria maior do que 1,5, eu estou lesionado. Não, não é isso. Mas ele já mostra que essa assimetria te sugere algum desequilíbrio que você vai ter que investigar. E se você não ficar satisfeito com essa investigação, por favor, peçam imagens complementares, como uma ressonância magnética ou até mesmo, às vezes, uma simples radiografia. A termografia é um exame diagnóstico, é um exame preventivo. A função dela é evitar que o atleta saia da sua EP, saia do seu controle para ir para um hospital e perca um dia de treino. Mas se você não conseguir ter uma imagem muito clara, o atleta está com desconforto, está com dor e você não tem certeza, faça um exame complementar. Isso é primordial para o sucesso da tua equipe, tá? Então, grave essas faixas de temperatura e na imagem quantitativa você vai comparar essas áreas de interesse, esse lado com esse lado, esse lado com esse lado, esse lado
com esse lado. São assimetrias, sempre comparando um membro com membro contralateral, e o corpo todo hoje já é muito bem estabelecido na literatura mundial as posições que você deve adotar para fazer fotos. É tudo muito controlado, não é simplesmente você apontar uma máquina para um indivíduo e fazer uma foto de maneira desordenada. Você precisa, de fato, conhecer isso e a gente vai ceder isso para vocês. Já na imagem qualitativa, o que eu preciso começar a olhar quando eu vejo uma imagem qualitativa? Eu tenho sempre que olhar a coloração. Reparem que eu tenho um espectro de cor aqui, onde o branco é a minha cor mais elevada e esse roxo é a minha cor mais fria. A gente sabe que as lesões mais frias são associadas às lesões prévias, a tendinites, a doenças neurodegenerativas, tá? Então a gente tem que entender que o frio na termografia também te conta uma história, não é só calor, o calor é associado a lesões, principalmente lesões agudas e lesões metabólicas, a excesso de circulação, mas o frio também é importante. Então, quando você olha na imagem qualitativa, você tem que olhar se essa área daqui tem uma distribuição de cores dentro do espectro diferente dessa área daqui. E aí depois você vai comparar essas imagens dentro da imagem quantitativa, que é de fato a temperatura. E aí você vai ver no e-book se eu devo trabalhar com temperatura média, com temperatura máxima, e aí vocês vão ver que cada função dessa faz uma diferença. Eu aconselho a vocês, nesse momento, a trabalhar primordialmente na fase inicial com a temperatura média. E vocês vão ver isso no e-book, porque está muito bem redigido lá o conteúdo disso. Nesse momento, a gente começa a entender que vocês têm que saber que quando você trabalha com a temperatura, com a termografia, cada tecido tem um tipo de emissividade. O que é emissividade? A emissividade é quando bate um calor em você, bate uma temperatura em você e você reflete ela, tá? Então, a gente tem que entender que a pele humana, a emissividade é de 0,98. Eu aconselho todo mundo que está me assistindo agora que tentem fazer o curso do Eduardo Pimenta da Apollo. É um dos maiores nomes da termografia no mundo e ele sabe disso com a propriedade, com a dominância que o conteúdo é extremamente aplicado e grande informação profissional. Se você não calibrar a sua câmera em 98 de emissividade, ou seja, o quanto que a tua pele transmite de calor, você já pode estar analisando uma imagem errada e vocês vão ver isso comigo na parte prática daqui a pouquinho. Dando consequência com isso, uma das principais leis da termografia, tá, é essa lei de Baer. Tá? É uma lei que ela mostra o quanto que o calor, o quanto que você perde de calor, o quanto que é ambiente, a imagem que você vai analisar, no caso, isso aqui não é um recipiente, no caso aqui seria o nosso atleta. Lembra que o nosso atleta ele tem 98% de transmissão de emissividade, ou seja, a pele dele conduz 98% de emissividade. Quando o calor passa por ela, existe um processo chamado absorvância, que é o quanto que aquele meio absorve de calor. Lembra que dentro do nosso músculo nós temos plasma, nós temos tecido. Quando o calor passa por ali, alguma coisa é absorvida. Essa absorvância é uma das principais coisas que vocês precisam entender na termografia, nós vamos ver um pouco mais à frente. A gente tem que entender a concentração. Essa concentração é a densidade desse tecido, tá? E depois a gente também tem que entender qual é a distância que esse calor tem que percorrer. E aqui eu quero abrir um parênteses muito eficaz para vocês, que eu digo, quando o músculo tem uma lesão e ele está numa área com muita gordura, a gordura é um excelente transdutor elétrico, mas é um péssimo transdutor de calor. Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma lesão atrás do glúteo, por exemplo. Ao invés do meu calor da inflamação metabólica passar no mesmo ponto nesse sinal, o nosso corpo é tão perfeito que ele faz isso. Essa barreira de gordura aqui é muito quente, eu vou sair por aqui, tangenciando. E aí, muitas das vezes, a gente vê um atleta que tem uma lesão no glúteo mínimo, por exemplo, reclamar de uma dor lateral do glúteo. E aí você pensa que é quadril. Não, você tem que fazer também um teste de função para saber qual é a origem daquela dor na parte muscular. Então, é por isso que é muito importante que vocês entendam o conceito, tá? Nesse modelo aqui, devido a essa
importância do termo absorbância, eu estou mostrando para vocês verem que essa palavra existe, eu peguei no Wikipédia, vocês vão ver que a absorbância é a capacidade interna dos materiais em absorver radiação. E lembro para vocês que radiação na termografia é o calor. Então, vocês têm que entender que quando um atleta tem uma lesão aguda num jogo, vocês vão ver isso comigo, muitas das vezes você bota a termografia, você vai ver uma imagem granulada, você vai ver uma imagem como se tivesse uma mancha dentro do calor. E aquilo dali fica muito claro para você entender que é uma lesão aguda quando você conhece esse princípio da absorbância. E eu quero destacar aqui, mais uma vez, o professor Eduardo Pimenta, que foi quem me ensinou isso no ano de 2018. Para trazer para vocês aqui dentro, que eu mostrei o quanto que é importante a capacidade do corpo de conduzir o calor. Quando eu falo conduzir o calor, eu estou falando dessa capacidade aqui, ó, dessa distância de o calor poder passar por dentro dos membros, tá? Vocês vão ver que existem diferenças, principalmente quando a gente pega em relação ao corpo total. Dependendo da região que você estiver no seu corpo, com acúmulo de gordura, com a densidade da pele, a sua condução de calor ela é diferenciada. Então, você quando vê uma imagem de termografia, você também precisa saber se você está olhando alguma imagem que ela tem uma boa condução de energia, de térmica ou não. Então, dentro desses modelos, quando você já consegue fazer a coleta dos dados, a coleta dos números quantitativos, já aprendeu a fazer essa análise qualitativa em termos de condutividade, absorvância, temperatura mínima, máxima, média, comportamento espectral do calor, você começa a analisar esse aluno sempre com ele mesmo. E um dos grandes modelos de fazer isso para mim é esse Score Z, que é uma tabela onde você sabe que de -1 até 1 de variação, isso é normal. E sempre que o seu aluno ou atleta varia mais de 1 ou menos de 1, aquele comportamento é um comportamento assimétrico, um comportamento anormal, e aí sim você deve observar. Para quem não conhece o Score Z, a gente está fazendo para uma amostra que é um indivíduo, esse é o nosso cálculo, aonde esse X é uma média de pelo menos 8 fotos antigas do meu atleta, esse X mais aqui é a foto que eu quero ver de hoje, e esse DP é o desvio padrão da amostra desses 8 fotos anteriores. É um cálculo super simples de se fazer, que te dá uma propriedade de trabalho e aplicação profissional fantástica, tá? E agora, Renato, nós vamos para a parte prática. Então, se tiver alguma dúvida, eu vou pedir que você já me interrompa aqui para que eu possa abrir a segunda parte da aula. Não, por enquanto está tudo bem. A única pergunta que apareceu aqui, eu queria que você confirmasse, porque eu dei uma resposta ali, que perguntaram se o uso da câmera FLIR One para smartphone, para o iPhone, ela atende à demanda, tá? Ó, acabaram de repetir essa pergunta. Qual a diferença da FLIR One para FLIR para E8? FLIR E8. Olha, Renato, essa é uma pergunta bastante pertinente, tá? A Ver capacidade se realmente de fato tem aplicabilidade, né? Sim, a capacidade da máquina, cara, em ser utilizada, ela vai para a capacidade de pixel. O que é pixel? É a capacidade de gerar a imagem, tá? Então, o que acontece? Quanto maior a tua imagem, maior é a tua resolução da foto. O meu doutorado que eu mostrei para vocês aqui no trabalho, ele foi realizado com a FLIR One Pro, e a gente utilizou sem problema nenhum, inclusive para fins de pesquisa. Só que quando você vai usar uma imagem de menor resolução, a gente recomenda que o profissional faça a foto próxima do cliente, próxima do atleta. Você precisa, porque quanto mais distante, você tem muitos fatores que vão influenciar ali naquela foto tirada. Então, assim, se você seguir os protocolos que nós vamos mostrar no e-book, de calibrar a sala, manter a umidade, manter a distância, calibrar a emissividade da máquina e fazer uma foto ali de 35 a 40 segundos do atleta de proximidade, você consegue fazer um bom desempenho e pode sim trabalhar com a FLIR One Pro. Se você tiver uma câmera, como ele está falando da Air, essa modelo, qual é o modelo que ele está falando da Air? É a 8. Esse modelo da E8 ele já é uma máquina de maior capacidade de pixel. A FLIR One Pro tem 120 por 240 pixels, tá?
e a E tem uma capacidade maior. Até onde eu sei, a máquina E, ela seria um pouco mais eficiente para o trabalho, tá? E aí, o que eu vou mostrar para vocês agora, Renato? Eu vou abrir aqui o software da FLIR One Pro, da FLIR Tools. Você já está vendo a minha tela? Me confirma, por favor. Estou vendo, sim. E eu vou aproveitar para entrar com mais uma pergunta aqui, já que apareceu, eu acho que também encaixa bem no momento. Qual seria o tempo ideal para a realização da termografia durante uma temporada competitiva? Em que momento, né, aplicar a técnica, fazer a avaliação? 24 e 48 horas para o jogo. Todo jogo, 24, 48, faz as imagens. Senão você fica com uma coisa, senão você fica com uma coisa que é utópica. A pessoa que fala que usa todo dia, ele pode usar se ele controlar uma categoria, ou então um time só específico, porque a gente vai ver agora aqui o quanto que é difícil, se você não tiver um software que facilita a sua vida, você trabalhar com a termografia de forma manual. A gente vai mostrar os dois exemplos agora. Tá? Então, assim, para quem não tem um software, para quem não conseguiu desenvolver um software ou não tem uma mensalidade no software, o ideal é você fazer 24, 48 horas, porque dá trabalho. Você vai ter que anotar o nome do jogador, anotar a percepção de esforço, anotar a característica de dor, fazer uma tomada de imagem que a gente vai fazer agora, nesse momento, anotar aquilo tudo para poder depois trabalhar com os dados de forma computacional. E se você tiver um Pedro. software, isso Agora você facilita muito. tocou num ponto perfeito que eu ia reforçar ainda hoje e amanhã de novo, que o que a gente está mostrando aqui é uma metodologia, é uma sistemática de controle de carga. A gente não está trazendo nenhuma técnica milagrosa, a gente está trazendo para vocês como é que um sistema de forma integrada, monitorando em conjunto com outras medidas, outras técnicas, outras variáveis, de forma integrada, automatizada e processada, a gente sim começa a pensar em tomar decisões baseadas nesse contexto. Nada isolado, vocês vão ver. Todo mundo que entende, que fala muito bem sobre cada uma das técnicas isoladas tem esse discurso. Nenhuma delas isolada te dá o potencial, o poder ali, a autonomia de tomar uma decisão baseada numa imagem, baseada em uma métrica de controle de carga, baseada em qualquer dessas medidas de maneira isolada, e a gente vem caminhando cada vez mais para a interpretação desse cenário de controle de carga de forma ampla, integrada e acompanhando de forma contínua. É isso, meu amigo. Perfeito, Renato. Agora, o que eu quero chamar a atenção para vocês? Eu estou dentro do software da FLIR Tools, que é uma ferramenta que vem grátis quando você adquire uma câmera. Tá? Você pode baixar até da internet. Então, quem tem a FLIR One Pro, até quem tem uma T530, que é uma grande máquina do mercado de alto desempenho, pode trabalhar com ele. O que eu quero mostrar para vocês? Reparem só, eu estou com um atleta aqui numa sala, só para vocês visualizarem a sala. Tá? Reparem que o meu chão é frio, e eu tenho uma caixa de madeira com isolante térmico aqui. Por quê? Porque se eu boto esse atleta meu no chão frio direto, o próprio frio do chão passa para a perna, ou seja, aquela parte de condução e convicção que a gente estudou na faculdade. Se eu não isolo isso e meu atleta tem uma lesão tardia aqui, uma lesão prévia aqui, eu posso perder porque eu estou tendo uma passagem de calor do chão para o meu atleta. Então é importante a gente isolar isso, tá? Reparem que essa imagem rosada aqui da parede, tá? Eu já medi a temperatura da parede antes de fazer a imagem, que eu preciso conhecer qual é a minha temperatura de reflexão, vocês vão ver isso no e-book. Então, como eu sei que o meu atleta aqui está com uma temperatura maior do que a da parede, eu posso simplesmente cortar aqui embaixo no meu espectro a parede. Reparem que eu isolei tudo que era frio lá atrás, tá? Essa imagem que eu estou mostrando para vocês é uma imagem de 24 horas pós-jogo. E o que chama atenção? Esse V invertido que nós temos aqui. Reparem que tem um esforço muscular muito grande aqui. Essa área branca é uma área de maior calor. Então, a gente vê que o atleta, devido à capacidade de aceleração e de frenagem, de mudança de direção no jogo, que a gente sabe que exige muito dessa musculatura, 24 horas após o jogo, ele continua mostrando, sim, uma imagem aumentada de calor naquela região. E lembra que eu falei com vocês daquele princípio, Renato, da absorvância, que é você ter uma redução de calor? Eu já peguei diretamente uma imagem para que vocês possam ver aqui a porção longa do bíceps desse atleta. Reparem nesse lado aqui, eu vou fazer um retângulo aqui para que a gente possa comparar as temperaturas. Tá? Vou fazer uma coisa bem prática. Vou fazer o segundo retângulo aqui. Uma dica que eu dou é você fazer em cima desse, para que fique bastante
simétrico esse retângulo e depois você arrasta para esse lado que você quer comparar. Esses retângulos precisam ser iguais. Reparem só, se eu for olhar aqui em termos de temperatura média, que é que eu estou falando com vocês, tá? A gente tem uma temperatura de 0,6 graus a mais para essa boxe 1. Aí eu falo, o meu atleta está aqui com uma boxe 1, com uma lesão porque teve dor. Não, a imagem está clara aqui. Ó. Olha só o granulado que eu falo com vocês aqui, como que essa região aqui já está mostrando um edema. Por que é esse edema? Eu tenho uma área mais escura, eu tenho uma absorvância. Esse comportamento térmico elevado 24 horas pós-jogo é normal. E esse atleta aqui também já estava me relatando uma dor na perna esquerda. Então, eu já mostro aqui que algumas lesões já tem algum edema que está ali absorvendo líquido. Então, é importante vocês praticarem e vocês vão ver isso tudo no e-book. Só para destacar para você, Renato, olha a diferença que vai fazer na imagem. Você lembra que eu mostrei para vocês a emissividade da pele humana? Ela é em 98. Reparem como que essa imagem vai acontecer quando eu coloco uma emissividade de 95, que eu tenho visto muita gente falando dessa imagem para a pele humana e isso é um erro, tá? Quando eu boto 95, olha como é que a imagem muda. É a mesma imagem, por quê? Porque a emissividade, a capacidade da pele em deixar emitir a temperatura térmica é de 0,98. Então, você precisa saber trabalhar com a termografia, senão você não tem eficiência. Tá? Eu separei essa imagem para vocês verem aqui, de uma imagem de 24 horas pós-jogo, tá? Vocês entenderam esse comportamento de V invertido, e viram aqui essa parte de lesão granulada, que é a parte da emissividade e absorvância que vocês têm que entender. Se eu não tivesse nenhum software, Renato, eu teria que anotar essas temperaturas aqui toda manual para trabalhar. A FLIR, ela não te dá um trabalho de análise longitudinal, ela te permite você imprimir um relatório. Eu poderia fazer um relatório gráfico, mas eu não teria como trabalhar com isso. Então, tem duas dúvidas aqui importantes. Primeiro, está ficando muito claro, né, que é importante o indivíduo ele conhecer a base teórica do método, da técnica antes de aplicar, né? Porque por conta de algum pequeno ajuste você já muda a interpretação da imagem. Então, fica claro, a gente está mostrando a aplicação prática, mas vocês vão ter que, quem tem a intenção de usar, vai ter que visitar um material teórico para conseguir trabalhar com mais propriedade. Segundo, tem uma pergunta importante aqui, é legal a galera da prática que elas vão começando a trazer as dúvidas de cada cenário em particular. Por exemplo, o Eldo, aqui de Noronha, ele perguntou o seguinte, existe uma recomendação de temperatura da sala, né, do ambiente, para fazer a imagem, mas e se você trabalhar num ambiente de esporte de inverno, onde a temperatura geralmente é baixa e não se tem um ambiente de sala controlado? Olha, essa pergunta foi respondida também. Ou um ambiente muito quente também, enfim, ambientes geralmente onde aquela região está bem afastada, está bem fora da temperatura controlada. E aí, como é que geralmente se faz? O que vai acontecer, Renato? É importantíssimo, cara, que aí eu volto a te dizer que ele vai encontrar isso também. Eu não estou fazendo venda de e-book, até mesmo porque eu já recebi para fazer esse e-book. É importantíssimo que o profissional entenda o que ele vai lidar de fato com a realidade prática da aplicação, tá? Quando ele está num ambiente frio ali, de 15 a 25 graus, como ele está colocando, de 18 a 25 graus, isso daí vocês vão ver naquele estudo de revisão da literatura brasileira, que é a temperatura ideal de uma sala. Qual é o grande problema quando você faz uma imagem ao céu aberto? Você não ter uma nada de parede atrás do seu aluno, ou então alguma coisa que te faça uma emissividade de calor. Porque a temperatura, quando você vai medir, seria ideal você ter atrás uma parede, você tem que ter algum suporte atrás daquele atleta. Quando você faz num campo aberto, a termografia ela mensura, mas ela não consegue saber o quanto que você tem de emissividade, de retorno. Então, isso beleza. Eu acho que tá claro que tem que ter uma sala preparada para isso, tá? Preparada. Ele pode até fazer, Renato. Ele controlar a temperatura da sala, ele vai ter que usar algum dispositivo ali, um ar-condicionado, um aquecedor para ele controlar aquele ambiente. Existe hoje em dia já uns aparelhos que são os termohidrômetros, que você mensura a termografia e a umidade, mas se ele for fazer num ambiente externo, ele tem que tomar um cuidado de, nesse caso, fazer muito próximo do membro que ele quer olhar. Então, ele precisa chegar com a máquina muito perto daquele membro. Não pode fazer distante, entendeu? Ele pode usar, mas ele tem que fazer muito perto.
Tá? E quando você trabalha no campo de futebol, como perguntaram, e quer fazer uma imagem pós um jogo, tem que tomar cuidado, porque a gente tem muita perturbação da temperatura dentro do jogo. Nós temos contato fixo, temos atrito, temos pancada, e isso tudo pode poluir a sua imagem térmica. Tá? Então, vou partir agora, Renato, para uma outra coisa que a gente desenvolveu. Tá? Que é Tem outra pergunta aqui, mas eu vou deixar mais para frente para você dar continuidade. A pergunta é relevante, está perguntando sobre... Pode fazer. Que a termografia é relevante no treinamento e controle de carga para populações em geral, para indivíduos, por exemplo, para não atletas, indivíduos comuns, que fazem exercício sistematicamente. Vale a pena usar a termografia para essa população? Sim, sem sombra de dúvida, Renato. E cada vez mais eu tenho visto pessoas utilizando, porque você tem uma capacidade de controle da carga e controle da evolução daquele indivíduo de uma forma bastante eficaz. Inclusive, para você saber se a musculatura que você trabalhou na sessão teve algum tipo de assimetria ou algum comportamento utópico dentro da sessão. Cada vez mais eu aconselho sim. Tá? Então, para que vocês entendam, Renato, essa questão da importância de você ou ter um software ou desenvolver o software, essa planilha foi desenvolvida por mim e pelo Danilo Moreira, que é um dos grandes nomes da termografia nacional. Não sei se ele está presente aqui hoje. É um cara ele está aqui, acabou de comentar no chat. Tá aqui, bacana. Inclusive, ele tem um canal dele que faz ali a parte da escola da termografia. Quem quiser conhecer esses conceitos, o Danilo é o cara para explicar. Legal de ver ele aqui, Danilo. Muito bom de ter aí, cara, porque essa parceria, esses conselhos e muitas das coisas que ele dá de dica, inclusive, a gente fez uma jornada de termografia junto, mostrando essa parte toda profunda, tá? Então, qual é a grande coisa do software? Vocês vão ver que esse software, eu já tenho as áreas pré-definidas aqui, tá? Então, como é que funciona isso? Reparem que eu tenho essa imagem. Então, eu vou pedir para o meu computador abrir uma outra imagem, tá? Vou pegar uma imagem aqui que tem que ter o mesmo padrão. Lembra que a termografia exige padrão. Peço para abrir a imagem. No que eu abro a imagem, basta eu arrastar essa área de interesse, tá? Para os locais que ela deva ficar. No que eu arrasto, tá? E obviamente eu tenho a liberdade aqui de aumentar o retângulo, eu posso aumentar essas áreas, você pode ajustar essas áreas para o tamanho corporal da pessoa, eu não vou fazer isso. No que eu arrasto para cá, tá? No que eu arrasto essa temperatura para cá, todas as minhas temperaturas estão aqui embaixo. Nós estamos trabalhando, nesse caso, com a temperatura média, vocês vão ver isso. Basta agora eu selecionar isso tudo aqui, tá? Dar um Ctrl C, vou parar de compartilhar essa tela, vou compartilhar uma outra tela que faz parte do programa, não tem jeito, isso aqui é um trabalho nosso de fazer, e vou mandar copiar. No que eu mando copiar, aquelas temperaturas vieram todas para cá. Aí eu vou dar aqui o nome do atleta, vou dar a posição que ele tem e vou botar se a minha visão é anterior ou posterior e as dores que a gente está fazendo ao longo do controle de carga, de PSE, sono, dor, GPS, salto, por exemplo, e mando armazenar esse dado. No que armazena esse dado, Renato, automaticamente a gente já vai ter aqui, se é só fazer processar. A minha internet está lenta por causa da compartilhação de dados. Ele já vai fazer um banco de dados. É só o computador atualizar aqui para não ter nenhum problema de queda de desempenho. Tá? No que eu faço isso, ele me dá um banco de dados. No que me dá o banco de dados, ele vai para dentro de um programa que eu desenvolvi, que é o Power BI. No Power BI, a gente já tem aqui se a visão é anterior e posterior. Reparem vocês que eu posso selecionar aqui se eu quero ver a visão anterior ou posterior. Se eu quero ver os sujeitos aqui, eu posso ter todos os alunos todos os meus atletas do clube, tá? Aqui dentro eu posso saber se eu quero ver os últimos 10 anos, 2 dias, 3 dias, 5 dias. Aqui eu tenho temperaturas, óbvio que essas temperaturas aqui não são reais, eu estou usando um software para mostrar. Aqui dentro eu consigo ver as temperaturas da coxa direita, coxa esquerda na visão anterior e posterior, tá? E aqui eu já tenho um score Z que me mostra se eu estou tendo um desvio ou 2 desvios em termos de lesão. E é muito legal porque após eu ter essa visão aqui clara de todos os marcadores, eu posso simplesmente passar no meu mouse aqui, ele me dá as temperaturas de cada perna, de cada lado, tá? Aqui na segunda página do meu software, eu já tenho aqui as minhas assimetrias, perna direita, perna esquerda, o grau de variância e o percentual de variação.
Isso eu vou comparar com aquele gráficozinho que nós vimos em temperaturas ideais. E o software já está programado para quando essa variação for maior, ele já me avisar. Então, eu tenho aqui a simetria de coxa, a simetria de joelho, a simetria de perna. E como eu sou extremamente chato e criterioso para trabalhar com a termografia, eu tenho um histograma que me mostra as distribuições de temperatura tanto da perna direita quanto da perna esquerda, para que eu possa ver a distribuição térmica, que aí eu posso escolher se eu quero trabalhar com a temperatura máxima, com a temperatura média, com a temperatura mínima. E dentro disso eu tive estatística, controle de carga, associação com deslocamento, com salto, com sono, com PSE, e aí eu posso ver o atleta numa visão macro e trabalhar de fato com a termografia da maneira que eu acredito. Renato, agora eu devolvo a palavra para você, querido. Renato, você me escuta? Eu estava falando, só que meu microfone estava fechado. E aí, fechou? Fechei, acho que sim, né? Minha ideia é acabar às 10, entendeu? É isso, esse é o nosso compromisso principal com o pessoal. Eu já vou aproveitar para responder uma pergunta aqui, que foi a última que apareceu. Como o e-book será disponibilizado? Via e-mail ou será deixado aqui no link? Esse e-book é um e-book extremamente complexo, como eu falei, extremamente completo. Não é um e-book desses que a gente vê por aí para caçar leads, né? De 5, 10 páginas, que metade de figura. É um livro de verdade, em formato digital. O pessoal que está aqui na aula hoje, que está aqui assistindo agora, ele para concorrer, para ganhar, a gente vai sortear 2 e-books hoje. Para concorrer, vai lá no... Eu acabei de fazer um post no Instagram no início dessa aula, lá no meu Instagram, onde tem uma figura lá da Semana do Controle de Carga verde, vai lá, compartilha aquilo ali, ou no Stories ou no feed, marca 2 professores de Educação Física que você está concorrendo ao e-book para ser sorteado hoje. Segunda opção, ao final da semana, a gente vai oferecer para vocês um pacote onde envolve um curso nosso gravado de 5 horas sobre base teórica de controle de carga, ensinando a usar Power BI, ensinando a usar Google Forms, tudo integrado, toda essa semana, mais todas as planilhas que a gente está mostrando, mais os e-books, tem mais e-book ainda, não tem só esse, tá? Ao longo da semana a gente vai mostrando tudo isso de forma organizada para você acessar por quanto tempo você quiser e como você quiser. Isso a gente vai apresentar para vocês na sexta-feira, como vocês podem adquirir isso tudo, tá bom? Então, ao longo da semana as aulas são gratuitas, algumas pessoas vão ganhar alguns brindes, alguns sorteios, mas na sexta-feira a gente vai mostrar como tudo isso que eu falei para vocês pode ser de vocês e ficar disponível para vocês acessarem quando vocês quiserem, vitalício. Tá legal? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Queria só agradecer, Renato. Eu peguei meu telefone aqui agora para ver. Cara, a quantidade de marcações que eu estou tendo no Stories, eu queria agradecer que ele está presente aqui, porque está bem legal. Obrigado mesmo de coração. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Marca, vamos movimentar a internet, compartilha, vamos botar conteúdo de qualidade para frente, vamos botar conteúdo para girar. E assim, a tua fala deixa muito claro, né, a importância da gente considerar várias questões, vários aspectos para conseguir ter um dado de qualidade. Outra coisa também que é importante, isso a gente vê em muitos dados biológicos, né, muito que a gente monitora de sinais biológicos, e a termografia é um deles, que a gente se basear em uma imagem isolada, num momento isolado, é a maior furada que tem, né, você pegar e tirar a conclusão baseada num corte, pegar hoje, fazer uma imagem hoje daquele indivíduo e tirar uma conclusão, né, a maior furada que tem. Isso eu vou falar amanhã um pouco sobre isso relacionado à variabilidade da frequência cardíaca. Então, sinais biológicos, naturalmente, eles apresentam uma variabilidade tanto do próprio indivíduo com ele mesmo, tá? Sem ter muitas provocações, já é comum. Imagina ainda passando por uma rotina de treinamento e de estímulos assim que ele é submetido. Então, assim, a gente vai apresentar de forma superficial, porque não dá tempo, tem muito conteúdo para pouco tempo, mas como a gente pode começar a considerar alguma medida válida a partir do momento de um histórico mínimo de registro, e aí você identifica ali qual é o comportamento biológico daquele indivíduo ali, por uma média, um desvio padrão que ele apresenta de algumas medidas, de pelo menos 8, né, que geralmente a gente costuma recomendar, para aí você entender qual é o comportamento dele dentro daquelas condições que ele foi registrado, e aí sim você pode começar a pensar em comparar isso com outras situações, mas usando também algumas ferramentas estatísticas para fazer isso. O João Claudino, que é nosso amigo também, acredito aqui que a maioria do pessoal que consome conteúdo relacionado ao controle de carga conheça ele,
que é o dono da Load Control, daquele aplicativo, daquele sistema lá daquela empresa. E ele fala isso há muito tempo, ele trabalha com isso há muito tempo, e ele deu um curso agora, nas últimas 3, 4 semanas que passaram para trás, né, uma aula por sábado. Ele falou muito de estatística aplicada a essas situações, a esses conceitos, e vale muito a pena. Vamos lá, aproveitando aqui que eu falei um pouco, para complementar algumas coisas, já apareceu pergunta. Então, Renato, a crioterapia pode mascarar a termografia no momento realizado? Pode. Qual é a tua experiência porque não, mexe com a temperatura, né? O ideal é que eu não faça. Se você quiser ver uma imagem real de um jogador após um jogo, tem que se apresentar na sala da fisiologia ali, se for no caso do futebol, com 24 horas após o jogo. Primeiro faz a termografia, depois vai tratar. Se tiver uma intervenção térmica, principalmente, você esquece. Nós mostramos isso é chamado de testes reativos. Tem estudos hoje que fazem isso, fazem a imersão da mão no gelo e depois fazem a imagem térmica para ver se de fato tem alguma lesão ali. É um teste provocativo, então não pode ser feito. Se você quiser ver a imagem térmica, não vai fazer isso. Perfeito. Pedro, quais os principais materiais para a gente começar a utilizar a termografia? O que você recomenda de montar assim um set, né, para você fazer uma avaliação bem feita, confiável? Controle da sala em termos de temperatura, distância da aquisição da imagem, temperatura de reflexão daquela imagem posterior ao indivíduo. Ou seja, quando eu falo posterior, você vai ter um indivíduo, ideal que você tenha uma parede. Então, você tem que saber a temperatura de emissão de calor daquela parede, tem que saber a distância de aquisição da imagem, temperatura e umidade da sala. Ponto. Depois, você tem que saber calibrar a máquina, como nós mostramos ali. Você viu que uma simples diferença de 3 graus mudou a imagem completamente. Então, você tem que calibrar a máquina e calibrar a sala. E depois é um protocolo da imagem. Isso aí hoje está muito bem documentado. Eu vou tirar uma foto da coxa, como é que é o posicionamento da perna. Eu vou tirar uma foto do pescoço, como é que é o posicionamento do pescoço. Existe protocolo para isso já. Tá? E o resto é mão na massa e trabalho. Experiência prática é fundamental, né? A posição, a distância, existe recomendação para tudo, né? Mas aí, pelo que parece, pelo discurso, é muito mais importante a gente se preocupar com o ambiente, com o que está acontecendo ali, com as temperaturas ambientes, com a posição, com a cor influencia da parede? Não. Não? Beleza. Não. É mais temperatura, né? Mais radiação. Obviamente que já tiveram algumas perguntas a respeito da resolução da máquina, do modelo da máquina, você já respondeu. Então, você não precisa de muito, você precisa de um dispositivo para capturar a imagem, mas o que faz a diferença é você preparar bem o ambiente e saber trabalhar com as variáveis que ela vai te entregar. É isso que faz a diferença. Você não precisa ter muito aparato, não, muito circo, não. Perfeito. Tem câmeras específicas? Bom, se quiser passar uma recomendação geral aí a respeito da parceria lá que tem com o Thomas. Né? Pelas principais empresas que eu estou citando aqui dentro da FLIR, da Poliscan, você adquirir a linha acima da E60. Seria o padrão ouro, que são as caracterizadas como máquinas de diagnóstico. Tá? Se você trabalha com a FLIR One Pro, a função dela não é um diagnóstico, é uma máquina térmica, termovisor. Mas aí, se você souber trabalhar direitinho com ela, você consegue ter uma boa leitura da imagem. Mas a gente nunca vai comparar a qualidade de uma imagem de menor resolução com uma imagem de alta resolução. É igual o telefone. Você tem um telefone que tira foto com 8 pixels, você quer tirar foto com 2, a foto vai ser igual, mas a resolução é diferente. Eu dei um exemplo baseado na aula de ontem, né? Que se a gente quiser monitorar o treinamento baseado em velocidade, se a gente quiser monitorar a velocidade ali de execução, se você tiver um encoder linear padrão ouro, você vai ter a melhor informação possível, mas se você tiver um aplicativo de smartphone, você também vai ter informação, mas com algumas limitações de precisão, de aplicabilidade de transferência. Agora, uma dúvida também que é minha aí, baseado nessa pergunta aqui que surgiu. Então, a FLIR One, ela não tem um potencial tão grande para diagnóstico, mas e para monitoramento de carga, para eu saber se de fato o treinamento está gerando muita sobrecarga, isso está alterando ali. Pode usar, inclusive meu doutorado foi com ela. Doutorado foi com ela. Você falou, perfeito. Então, dados publicados em revista internacional, teve um grande impacto, uma grande repercussão nesse trabalho. E eu vou, agora faltando 1 minuto para as 10, vou ler a última pergunta, tá bom, pessoal? Para a gente ser bastante disciplinado aqui, respeitar o horário, respeitar a programação, respeitar a agenda de vocês.
Está perguntando se existe diferença entre homens e mulheres. Olha, Renato, cara, tem algumas diferenças sim, tá? Porque principalmente pela quantidade de gordura, a gente mostrou ali para as regiões, lembra que eu mostrei para vocês, as regiões corporais, ela se diferencia, a mulher tem um acúmulo de gordura maior, tá? Mas existe sim, como ela está botando ali dentro da parte de intensidade, o Danilo Moreira mostra isso comigo na jornada de termografia, quando a gente faz um exercício muito intenso, tipo um HIIT, é muito comum a gente ter uma imagem que a gente chama de dálmata, são cheios de manchas de calor. Quando a gente faz um exercício mais contínuo, a temperatura fica um pouco mais homogênea, mais ajustada. E a mulher também apresenta uma diferença. Só que aí é aquilo que eu volto a te dizer. Você vai comparar a mulher com ela mesma. É ela com ela mesma. Você tem que ter um controle da sua máquina e da sua sala. Você depois vai comparar aquele indivíduo com ela mesma. Esse é o ideal da termografia. E por fim, já aproveitando, se existe algum aplicativo específico para utilizar? O FLIR Tools é esse que eu usei na aula de hoje. Você pode baixar gratuito. O próprio aplicativo da câmera, né? Da marca. Isso daí. Pessoal, então, finalizando aqui, eu vou fazer o sorteio agora. Vou fazer o sorteio agora de 2 e-books. Eu não vou nem jogar para o Instagram, eu vou compartilhar a tela aqui agora, vou abrir agora, ao vivo, para todo mundo poder acompanhar aqui. Então, deixa eu pegar minha tela aqui. Chama pessoas aí, quem tiver presente, quiser convidar algum amigo para ter chance, né, Renato? Chama aí. Compartilhe com os amigos. Na verdade, o que eu falei? Que eu ia privilegiar o pessoal que estava aqui beleza. Desculpa, na aula, né? Então, vai estar valendo aqui para a galera que está na aula. Todo mundo, ninguém está sabendo, eu não divulguei aberto, divulguei só dentro da aula, então só a galera da aula que está concorrendo. Acho que é uma forma da gente privilegiar aí o pessoal que está aqui prestigiando a aula. Então, ó, de olho aí já na tela, abrir aqui a tela para realizar o sorteio. Ó, vou abrir o meu Instagram. Vou lá no post que eu falei, tem 38 comentários. Ele está carregando os comentários. Dá um tempinho a mais para a galera comentar aí, cara. Se alguém quiser ainda participar, dá tempo de ir lá e marcar 2 pessoas. Eu só quero que marque 2 profissionais de educação física lá no post, tá? Eu vou dar uma atualizada aqui para ver se entrou mais alguma coisa. Tá bom, pessoal? Então, se alguém quiser correr lá ainda aí, marcava lá no meu post no Instagram, o último post que eu fiz no Instagram, que tem a imagem verde, marca 2 pessoas e compartilha o post no teu story, que eu vou lá agora sortear. Vou abrir agora aqui para sortear. Bom, então, sem enrolação, ó, já apareceu aqui mais 3. Sem enrolação, a gente vai para o sorteio. Se a pessoa não tiver presente, tá? Assim, estando presente ou não, eu vou entrar em contato no privado para poder entregar o prêmio. Então, agora vou executar o sorteio, pessoal. Estou vendo que está aumentando aqui. Vou dar só mais uma atualização, vou dar só mais um atualizar e vou rodar o sorteio. Caramba, aumentou mais 10. São 2 sorteios, vai dar para o pessoal poder participar. Serão 2, né? São 2. Aumentou mais em 10 comentários. Por isso que se alguém quiser, corre lá. Faz até 3 aí, é bom, cara. Vamos dar 3? Retribuir a galera. Vamos dar 3, é uma maneira de retribuir a galera. Excelente. Deixa eu ver aqui quantos tem agora. Ó, já aumentou pra caramba, foi para 65. Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu tô vendo que tem bastante gente na sala ainda. Se a gente chegar em 100 comentários daqui a 2, 3 minutos, a gente sorteia 5. Boa. Bom, né? Vamos dar moral para quem está aqui assistindo a aula, para quem ficou até agora. A gente está sendo pontual, está dando tempo. Se a gente chegar até 100 comentários, a gente sorteia 5. Bom, de 2 passou para 3, que rapidamente virou 5, já tem 76. Tá faltando um pouquinho a coisa, hein? 76 comentários. 5 e-books agora. Vocês vão ver que o e-book é de alto nível. Pedro, abre o e-book aí. Tu tem ele como abrir ele? Enquanto eu vou fazendo aqui, você já abre ele, só para o pessoal ter uma ideia do nível do material.
Bom, pessoal, tô doido para dar 5 e-books para vocês. É só... Ó, 90, falta só 10. Vamos, a gente tá 92. Bom, vai chegar. É só o tempo de você ir procurando aí. Eu tô abrindo aqui para pegar. Bom, última atualização 108. Pronto, já passou. 5 e-books vão ser sorteados agora. Bom, pessoal, então eu vou agora efetuar, tá, o sorteio. Então, até o momento que eu for sorteando, se alguém for marcando, beleza. Se não, deixa para a próxima oportunidade. Então, eu vou sortear o primeiro agora, tá? O primeiro e-book vai ser sorteado. Bom, R. Bertatini ou Bertassini. R. Bertatini foi o primeiro vencedor do e-book. Eu já vou escrever o nome dele aqui, estou abrindo meu bloco de notas aqui do lado e eu vou